repetir aquilo que ele falou da primeira vez, porque o Espírito Santo, ele é dinâmico, ele se renova, ele vai falar conosco. E nós vamos ler capítulo 4, né, o versículo 20 ao 30, são 10 versículos que nós estamos meditando nesses dias. Não estamos presos a um versículo só, mas estamos trabalhando o conteúdo todo de João 4, versículo 20 ao 30. E hoje nós estamos, né, como na semana passada, dando continuidade ao tema adoração. O que é adoração? O lugar correto de adorar? Amém? Então, João 4, 20, todos encontraram? Eu acredito que sim, né? Nós já estamos expert em João 4. Então, diz a palavra de Deus. Eu estou usando a versão fiel, né, da Almeida, 4:20. Então diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum disse: que perguntas? Ou que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é ele o Cristo? O versículo 30 diz que saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. Ele é o Deus que fala com a gente, fala conosco. Santo Deus, nós te agradecemos porque tu és soberano, Pai. Te louvamos porque o Senhor é fiel. Te agradecemos porque estamos aqui nessa noite. Pai, sabemos que o Senhor é sempre aquele Deus que tem tido misericórdia de nós e não tem olhado, Pai, para a nossa fraqueza, para a nossa simplicidade, mas para aquilo que está dentro do nosso coração e que da maneira como nós queremos nos aproximar do Senhor. E nesta manhã, Pai, estamos aqui mais uma vez diante do teu altar, diante da presença do Senhor. Queremos aprender a sua palavra, Deus, queremos ouvir a mensagem do Evangelho, queremos, Deus, entender a verdadeira adoração e como nós devemos fazer, Pai, para melhorar aquilo que temos tentado todos os dias fazer para o Senhor. Pai amado, fala conosco, ministre em nossos corações. Pai, que essa manhã seja uma manhã diferente, seja uma manhã específica, seja uma manhã como aquele dia que o Senhor esteve naquele poço de Jacó com aquela mulher samaritana. Que tenhamos, Deus, neste dia, também essa mesma sensação que aquela mulher teve, aquela mesma presença, aquela mesma certeza de que o Senhor era o profeta de Deus. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor ministre em nossos corações, que a tua palavra, Deus, seja viva nessa manhã para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, que saiamos daqui com a sensação de que o Senhor transforma e transformou as nossas vidas e tem cuidado de nós e que nós não estamos aqui em vão, Pai, estamos aqui aprendendo a sua palavra. Deus, ensina-nos, nós queremos aprender, em nome de Jesus. Amém? Amém, né, queridos? Deus é bom e Deus é quem cuida da gente. Deus é quem cuida de cada detalhe a nosso respeito. E como nós falamos nas aulas anteriores, tinha aquela questão de onde seria o lugar correto para a adoração. Seria Gerizim, seria Jerusalém, onde as pessoas deveriam adorar. E elas estavam muito preocupadas com o lugar onde deveria adorar a Deus. Onde que elas deveriam prestar cultos, e sabe-se que uma parte do reino adorava em um lugar
outros adoravam outro, outros adoravam em Jerusalém, outros adoravam em Gerizim. E Jesus, no encontro com aquela mulher, ele traz uma resposta diferente. Ele traz algo importante e é aquilo que ele tem trazido para nós, né? A respeito da verdadeira adoração. Onde nós devemos adorar. E para a gente saber onde nós devemos adorar, nós precisamos entender, né, o que é adorar. O que significa a palavra adorar. Adorar. Adorar onde? Tá, eu devo adorar em Gerizim, eu devo adorar em Jerusalém, eu devo adorar na igreja, eu devo adorar na minha casa, eu devo adorar, né, onde quer que eu esteja. Mas, de fato, o que é adoração? O que significa essa palavra adorar? E é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa conhecer, porque nós vemos que a adoração é uma participação na incessante louvor celestial, mas nós estamos falando de uma adoração na igreja, da adoração de culto, né? A palavra adorar em si, ela quer dizer venerar algo, você dedicar, fazer algo para olhar para uma pessoa e tipo assim, vou venerar essa pessoa, vou dedicar uma adoração, algo muito extremo a uma certa pessoa. Mas adorar a Deus é quando nós unimos o nosso coração, quando nós tiramos de dentro de nós o melhor de nós. O que é o melhor de mim? É como quando a gente quer receber bem uma pessoa na nossa casa, nós queremos fazer a melhor recepção para essa pessoa. Nós queremos planejar tudo com muitos detalhes para que essa pessoa seja muito bem recebida. Eu estou falando em termos práticos. E a gente quer que essa pessoa se sinta bem no nosso meio, que essa pessoa sinta-se à vontade. Mas quando nós falamos de adoração a Deus, o que seria a palavra adoração a Deus? E eu, em algumas pesquisas, portanto, a adoração se manifesta como ação, tanto no coletivo como no individual, a questão da adoração na igreja. Então, nós estamos para adorar a Deus, nós queremos dedicar o nosso melhor, e a palavra que está dizendo que Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, além de adorar, além de dedicar uma extrema cuidado, zelo, dedicação, nosso coração se derramar diante dele, não é necessário somente em termos práticos. Não é necessário sacrifício, não é necessário que a gente venha se mutilar, ou que a gente venha fazer coisas que nos prejudicam para adorar a Deus, mas adorar com o coração grato, ter um coração voltado, ter um coração totalmente despido de nós mesmos. E o versículo 24 diz que é em espírito e em verdade. Então, não é o local, não é o que nós estamos fazendo, claro que isso é muito importante, mas é necessário que isso saia de dentro de nós. Não adianta a gente adorar a Deus com rituais, porque no Velho Testamento a gente vê o Velho Testamento recheado de rituais. Mas em todo momento nós olhamos para o Velho Testamento e a gente tem visto Deus mostrando Jesus, levando as pessoas do Velho Testamento através do tabernáculo, através de vários sacrifícios, Deus apontando para Jesus Cristo, para a pessoa do Salvador, que era Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. E a gente vai lá para o Velho Testamento, exatamente nessa passagem da mulher samaritana, e novamente a gente vê a prática do Velho Testamento se cumprindo no Novo, e Deus falando, o lugar certo de adorar não é Gerizim, o lugar certo de adorar não é Jerusalém, porque o Pai procura. Então, nós percebemos também nos versículos que Deus está procurando, Ele está procurando essas pessoas que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus foi ter com aquela mulher samaritana, não era comum os homens falarem com mulheres, e muito menos uma mulher samaritana do jeito que era reconhecida a mulher samaritana. Mas Jesus estava ali quebrando um paradigma, e nós vimos também no início desse versículo que lemos, que a mulher estava sozinha no poço de Jacó, e que Jesus encontra com aquela mulher, e eles começam um diálogo. A todo momento Jesus direciona o diálogo, e quando a mulher tentava levar o diálogo para um lado, Jesus trazia ela de volta, para que ela pudesse observar o que precisava. Também olhamos nos versículos que começa somente com Jesus e a mulher. Mas no final do capítulo, no versículo 29, vimos também que ele termina o diálogo não só mais com Jesus e a mulher, mas a mulher transformada
por Jesus e uma multidão de pessoas, ou seja, uma cidade vindo para encontrar com Jesus. Uma cidade vindo para encontrar com Jesus, para conhecer esse Jesus e para saber mais acerca do lugar correto de adoração. Quantas vezes nós estamos procurando, né, o lugar certo, a forma certa, como é que eu devo orar? Né, tem pessoas que falam que nós devemos orar de joelho, outros falam que a gente deve orar em pé, outros falam que tem que ser de mãos levantadas. A maneira como nós fazemos, isso é bem pequeno diante da importância daquilo que sai do nosso coração, daquilo que nós expressamos para Deus como forma de adorar, como forma de prestar culto. E então a adoração, no nosso conhecimento, no nosso contexto bíblico, é adorar a Deus, é prestar culto, é deixar o nosso coração se despir de todas as coisas que não agradam, de tudo aquilo que não é bom, e adorar somente a Deus, ou seja, é você dedicar um extremo amor para Deus, deixar o seu coração realmente rasgar e olhar, Deus é aquela pessoa. Então, a adoração é dedicar-se extrema adoração a Deus, venerar mesmo. E nós entendemos também que o que gera, o que produz a verdadeira adoração é um vislumbre da riqueza da salvação e da glória da graça que salva. Jesus estava falando para a mulher samaritana que se ela tivesse um encontro com ele, como de fato ela estava ali naquele momento tendo esse diálogo e essa conversa, que isso estaria gerando nela algo que salva, algo que traria a verdadeira adoração. O verdadeiro adorador é aquele que conhece Jesus, que conhece a importância de Deus, que conhece quem é Deus, que sabe quem é esse Deus e que tem esse entendimento de Deus, porque a gente não vai adorar uma coisa que você não conhece. Também observamos no versículo que ele fala assim: vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoreis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, os judeus estavam adorando de um modo, os samaritanos de outro. Os judeus adoravam o que eles, entre aspas, conheciam, mas estavam focando a adoração em um lugar. Os samaritanos adoravam um Deus que eles não conheciam, mas também estava focando uma adoração no lugar em Gerizim. E Jesus estava lhe dizendo: não, adorareis o Pai em espírito e em verdade. Nós devemos adorar quando nós conhecemos, nunca devemos adorar aquilo que a gente não conhece. Não vamos venerar uma coisa que a gente não tem nenhum conhecimento. Como é que eu vou dizer, eu adoro isso se eu não conheço isso? Outro ponto que me veio à mente nesse momento, a gente tem a maneira de muitas vezes expressar: eu adoro isso, eu adoro aquilo. Adoramos as coisas e dizemos que amamos a Deus. Nós adoramos a Deus e amamos as coisas. Então, um ponto que tem sido muito trocado nos últimos tempos é as pessoas trocarem os papéis. A adoração perfeita a Deus, você quer falar? Adorar a Deus e amar as pessoas, as coisas. Nós adoramos as coisas e olhamos para Deus e dizemos: mas eu estou adorando a Deus, mas achamos que é quando vemos para a igreja que estamos adorando. A adoração, ela envolve a nossa vida. Como a Natália disse na semana passada aqui, não tem como você ser crente aqui e não ser lá. Nós somos um todo, a nossa vida cristã, ela é um todo. Então, a adoração também é em todos os lugares para nós passar. Então, não é em Gerizim, não é em Jerusalém, não é na igreja, é a sua vida. Você é o templo hoje. Por favor. Amém. Então, é sempre bom pensar dentro desse contexto. Pelo menos para mim está mais claro agora quando você vê a história de Nicodemos colado na história da mulher samaritana. Igual a gente viu a história lá do casamento e do purificação do templo. Então, Jesus, o apóstolo, quando ele está fazendo essa apologia dele, então, só para recapitular, gente, o livro de João é um livro apologético. Então, João está defendendo várias ideias ali, mas a principal é que Jesus é o Cristo, o Salvador, que estava sendo atacado naquela época. Então, voltando agora, tem um contraste: Nicodemos e a mulher samaritana. Apesar da divisão de capítulos, vocês têm que entender também que foi dividido em capítulos quase 1.500 anos depois, viu? Não existia, era um livrão só que a gente lia. Não tinha versículo, não tinha capítulo. Então, a história dá mais conexão. Porque se a gente, às vezes, hoje, por causa dos capítulos do versículo, a gente fica meio que isolando o texto. Antigamente não existia esse isolamento. Ele não foi feito para ser isolado.
Tá bom? Então, por que a mulher samaritana aderiu tanto à mensagem, entrou tão profundamente, ela agarrou tão rápido a mensagem e adorou a Jesus? E Nicodemos precisou de um tempo, né, para processar. Eu consigo ver aquela frase que ele fala com Nicodemos: é necessário nascer de novo. Porque aquela frase em alguma em determinada situação você tem que começar de novo, Nicodemos. Você vai começar do zero, aprender de Deus, começar a relacionar de novo. Sabe todos esses títulos que você tem? Põe tudo isso para lá, você vai começar do zero aqui agora, aprender comigo, aprender. Então, para um cara que já tinha muito, abandonar tudo aí é super difícil. Mas pensa para essa mulher samaritana, que a vida dela era terrível. E Jesus dá essa mesma oportunidade, vai começar de novo, você vai... ela agarrou aquela oportunidade. Então, muitas vezes, o que nos prende a adorar a Deus é o que nós temos, às vezes, né? O que eu acho que é bom, o que eu agarro ali aquilo é muito importante para mim. E aí eu não quero soltar aquilo. Então, olhando para esse contraste, né, mulher samaritana e Nicodemos, a gente vê uma pessoa que aderiu à mensagem extremamente rápido e uma outra que precisou de um tempo, né, que a gente vê também os traços de Nicodemos servindo a Jesus mais na frente. Mas naquele momento para ele era abandonar muita coisa, né? Foi difícil para ele naquele momento, mas para ela foi a melhor notícia do mundo. Por isso que muitas vezes a gente vê que é fácil, né? Às vezes uma pessoa mais pobre, uma pessoa que está na vida difícil, ela aceita Jesus às vezes de uma forma muito, muito rápida, muito simples, né? Por quê? Porque ela está abandonando nada para receber tudo, né? E muitas vezes a gente tem aquele pouquinho nosso, a gente vê aquilo como muita coisa. Né? Os nossos títulos, a nossa tradição, o meu dinheiro, as minhas coisas, e eu agarro naquelas questões e me segura de adorar Jesus, de entrar nesse evangelho. Né? Então, o irmão Atos vai falar também. Aqui. Já pode ficar lá. Assim, são pessoas presas. Eu vejo que são duas pessoas completamente diferentes e presas por uma mesma coisa, o sistema religioso. E eram dois sistemas religiosos diferentes. Nicodemos, preso pelo tradicionalismo judaico, totalmente desvirtuado, que fez Jesus fazer o que ele fez no templo, a purificação do templo. E esse sistema religioso dos samaritanos. Então, eu não entendo que eles estavam presos a coisas, eles estavam presos numa estrutura religiosa completamente desvirtuado do propósito de Deus para o ser humano. Então, tanto que a conversa de Nicodemos com Jesus e da mulher samaritana é a mesma, só que com foco dentro do seu entendimento religioso. Ela fala, onde vamos adorar? E o foco dela, não, eu adoro em Gerezim. E o foco de Nicodemos da estrutura dos fariseus, toda aquela estrutura de sacrifício. Então, duas pessoas presas por sistemas religiosos diferentes e totalmente desvirtuados da vontade. Mas o que eu estava querendo falar, mais ou menos na ideia, talvez não foi claro, mas a ideia é que Nicodemos tinha muito. Ele era um cara de status, ele era um cara de posição, ele era um cara rico. A mulher samaritana, ela não tinha quase nada. Né? Ela é uma mulher que, na verdade, começar de novo para ela era bom, tudo de bom. Quer dizer que eu posso começar de novo. E isso é uma boa notícia, gente. Isso é a boa notícia do evangelho para muita gente. Eu posso começar de novo. Pastor falando aqui, Nicodemos era mestre, ela era leiga. Mas mesmo assim ela tinha conhecimento, né? Que ela tentou até emplacar um debate teológico com Jesus. Nádia? Eu estou lembrando aqui na passagem que Jesus fala que é difícil que um rico entre no reino dos céus. Não é porque a pessoa é rica financeiramente, mas ela é tão cheia de si mesma, né, que ela acha que ela não precisa de mais nada, de mais ninguém, ela não precisa de salvação. Eu já consegui tudo que eu queria, eu sou o cara, né? E a gente tem que... engraçado que anteontem eu perdi o sono à noite, eu estava orando, e eu lembrei dessa passagem de Jesus falando, né, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos Deus, né, no reino dos céus. E eu fiquei assim, Deus, mas como é que eu conecto isso em outra passagem bíblica para poder justificar que um rico não entra, né? Porque aí depois o que veio à minha mente foi que Jesus também falou que nós temos que ter o coração igual a criança, igual de uma criança.
Não importa que se você seja rico financeiramente, mas o seu coração tem que ser igual ao de uma criança. Você tem que entender que você depende, que você precisa de Deus. Se você não entender isso, não importa que você seja pobre ou rico. Na verdade, é porque as pessoas que são financeiramente ricas, elas acham que não precisam de Deus. Né? Nós temos um exemplo, por exemplo, né? Uma coisa que é um exemplo aqui, um país inteiro, né? Os Estados Unidos, foi colonizado pelos... Oi? Não, foi pelo... Todo o pessoal que foi para lá, eles eram já da reforma, né? Então, já eram protestantes, né? A princípio, foi um país protestante, quase que integralmente protestante. Depois o país foi crescendo, o povo ficando rico, e hoje em dia, olha quantas igrejas tem nos Estados Unidos, quantas congregações, quantas pessoas que realmente são servos de Deus, né? Por quê? Porque é um país rico, eles acham que não precisa de nada, eles não precisam de mais ninguém, né? Tanto é que se você for perguntar para um americano a respeito de outros países, eles quase não sabem nada de outros países, porque o que interessa para eles é aquilo lá que eles vivem. Então, assim, se você não tiver o coração igual ao de uma criança, você não entra no reino dos céus, porque você acha que você não precisa de Deus. E nós temos que ter em mente essa situação. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Não importa que você tenha dinheiro, não importa que você não tenha, que você seja são fisicamente, que você não seja, você tem que entender que você tem que ter o coração igual ao de uma criança e ser dependente a Deus, de Deus, né? Só para matar essa questão de que Nádia falou do rico, gente, na época tinha esse conceito das pessoas que a pessoa que é rica, ele já era abençoado por Deus. Então, isso aí é tipo um quebra. Quando Jesus falou isso, os discípulos até se assustaram. Mas então, quem é que vai poder ser salvo? Porque na cabeça deles, o rico já era um abençoado por Deus. E Jesus veio quebrar essa mentira. Né? Que não quer dizer que você é rico, você é abençoado por Deus. Não quer dizer que as coisas estão dando certo para você, que Deus está com você. Né? Pastora? Bem, mais alguém? Adoração, né? Então, realmente, tudo que foi colocado foi bem interessante. E a questão da Bíblia colocada em versículos foi para facilitar a leitura da palavra quando estávamos juntos, ou nesse caso agora, né? Facilita a localização do capítulo, do versículo, para que todos tenham acesso com mais habilidade. Então, foi pensado em colocar em capítulos e versículos para facilitar o entendimento. Como o irmão Diego disse, que os textos eram escritos por inteiros, e depois foi fazendo essa divisão para facilitar o entendimento e a localização. Mas voltando para o nosso contexto de adorar em espírito e em verdade, e esse princípio da mulher samaritana, ele tem muito a nos ensinar, porque significa honrar a Deus. Quando nós adoramos a Deus, quando nós queremos adorar a Deus, a mulher samaritana, ela estava ali querendo saber o que era certo. Né? A partir daquele momento, ela estava tendo um encontro com Cristo e ela queria mudar. Quando nós temos esse encontro com Jesus, a primeira coisa que a gente faz, aquele primeiro amor que vem no nosso coração, ouvimos a palavra, essa palavra acha guarida em nossos corações, a nossa tendência é, não, eu quero mudar tudo, eu não quero mais viver como eu vivia antes. Né? Eu quero ser uma pessoa nova, eu quero fazer tudo novo, como também ele disse. Para a mulher samaritana era muito fácil, né? Assim, entre aspas, fáceis, deixar tudo e começar uma vida nova, porque ela estava tendo uma oportunidade de viver uma vida diferente. Ela estava tendo ali a probabilidade de ser realmente uma pessoa reconhecida, uma pessoa que tivesse uma vida diferente, porque para ela, a vida que ela vivia era só aquilo, o lugar de adorar era Gerizim, então vamos lá e fazemos aquele ritual e voltamos para casa. E quando a gente pensa isso para dentro de nós, talvez nós estejamos presos a uma situação, como também Alisson disse, uns estavam presos no ensinamento judaico, outros estavam presos numa estrutura religiosa, e nós não precisamos estar presos em estrutura religiosa, nós devemos ter conhecimento dessa palavra da verdade, da importância que é o sacrifício de Jesus para nós, de que nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, e aqui também colocamos que adorar no Reino do Sul já era concentrado em Jerusalém, e no
reino do norte era em Gerisi. E Deus é espírito e é necessário que eu adore, e o adore em espírito e em verdade. Não é estar preso numa igreja que vai te fazer um adorador. Não é estar preso numa estrutura religiosa que vai te fazer o melhor adorador. É estar em Cristo, é ser uma nova criatura, é conhecer Jesus e saber o que ele fez por cada um de nós. O que ele fez pela mulher samaritana. Que talvez nós pensamos assim, a mulher samaritana era totalmente impura, mas como que nós podemos dizer que nós não somos iguaizinhos à mulher samaritana? Talvez não temos 5 maridos, talvez não temos 5 mulheres, mas estamos presos a uma estrutura que nos distancia da verdadeira adoração, que nos distancia do princípio de Deus, do princípio cristão. Então, o que você, o que nós como igreja, e o que a gente quer que a igreja aprenda é a verdadeira adoração está em conhecer a Deus e fazer aquilo que agrada a Ele. Né? Não é sacrifício, porque Davi disse que se fosse sacrifício, ele daria. Abraão, quando Deus chamou e falou, me dê o seu filho para, em forma de adoração a Deus, era o sacrifício. Deus estava pedindo a Abraão filho. E Abraão obedeceu a Deus e foi. A gente vê outros pontos, né, na Bíblia, ele estava lá, Deus estava pedindo para ele. Mas hoje Deus não está pedindo para nenhum de nós os filhos. Deus não está pedindo para nenhum de nós sacrifício. Deus está pedindo de nós compromisso com ele, com a palavra, com o entendimento da verdadeira palavra que é Jesus. O que era para ser feito, o sacrifício feito por nós, Jesus já fez na cruz do Calvário. Aquela mulher estava tendo um encontro com um profeta, ela entendeu isso, ela conheceu isso, e ela falou, veja o que é esse profeta no versículo 19. E ela entende isso. E o que a igreja de Cristo, nós, os cristãos, precisamos estar com o nosso coração fervendo, com desejos de conhecer mais de Deus. Às vezes as pessoas pensam que elas devem somente aceitar Jesus e ser uma nova criatura. Mas ser uma nova criatura requer muitas coisas. Requer deixar situações, requer olhar para frente, não mais para trás. Olhar para trás, sim, mas não para trazer para o futuro, mas para dizer, não mais volto ali. Não mais quero voltar ao poço para buscar água, mas a pegar dessa água da vida que é Jesus e fazer dela uma fonte que jorra para a vida eterna. De ter esse conhecimento de Deus, de que o lugar correto de adorar não é só em Gerisi ou só em Jerusalém. Eu quero dizer para vocês que eles não estavam fazendo coisas, como é que eu posso dizer, heresias, porque realmente Gerisi foi designado como lugar para adoração quando o povo saiu do Egito e atravessou eles foram para a terra prometida, então lá foi instituído como lugar realmente para adorar. Também Jerusalém foi construído por Salomão e também lá era um lugar de adorar. Então, era uma heresia que os samaritanos estavam vivendo? Não. Eram heresias que os judeus estavam vivendo? Não, eles estavam vivendo uma falta de conhecimento daquilo que realmente era o lugar de adorar. E Cristo estava ali mostrando para eles, eu sou o Cristo, eu sou a pessoa, eu sou o que vocês precisam adorar. Então, para de buscar um lugar, para de buscar um monte, para de buscar uma estrutura religiosa e olha para mim. Olha para a pessoa de Cristo. E é isso que ainda hoje todos nós precisamos fazer. Voltar o nosso olhar para Cristo. Pode falar, Nádia? Uma coisa que me ocorreu aqui, que a partir daquele dia que a mulher encontrou com Jesus, ela não deixou de precisar de voltar ao poço para buscar água. Só que já não era mais a mesma pessoa. Ela já tinha sido transformada, né? Então, assim, às vezes a pessoa acha que vai converter, ou que, né, que vai mudar tudo na minha vida. Vai, mas é dentro de você. Né? Fora, provavelmente, as coisas vão continuar da mesma forma, mas você é que vai interpretar aquilo de um jeito diferente, com um olhar diferente, né? Um olhar de amor, um olhar de Cristo. Né? Tanto para as coisas que você faz, quanto para as pessoas com quem você convive. Né? Essa mulher, provavelmente, ela devia ser uma pessoa muito angustiada, porque ela é rechaçada pela sociedade. E eu creio que, a partir daquele momento, ela perdoou aquela sociedade. Né? Eles, provavelmente, a partir do encontro com Cristo, também a perdoaram. Né? E eu imagino assim, a situação da cidade. Né? Como que foi? Deve ter ficado assim, uma convivência maravilhosa, né? Se eles realmente receberam o que Cristo levou, né?
Se eles realmente receberam e realmente entenderam e praticaram, a vida daquelas pessoas foi mudada completamente, né? E esse encontro com Jesus na nossa vida, ele vai além de uma igreja. Ele vai além de uma estrutura, de uma denominação. Porque quando nós encontramos com Jesus, diz a palavra que a mulher encontrou com Jesus ao lado do poço de Jacó, onde ele bebeu daquela água, onde que os patriarcas passaram por ali, onde pessoas buscavam água para saciar sua sede. Poderia ter sido em qualquer outro lugar, né? O encontro com aquela mulher poderia ter sido dentro da própria cidade. Mas Jesus queria um ponto onde ele pudesse usar como figura de linguagem essa água, que a necessidade dela beber daquela água, né? Que todas as pessoas têm essa sede, que nós precisamos tomar água para que o nosso corpo mantenha hidratado, e ele estava lhe dizendo, da mesma forma que você precisa hidratar o seu corpo fisicamente, vocês precisam de Jesus. E a verdadeira adoração, ela vai além daquilo que nós fazemos na igreja. Ela vai além daquilo que nós estamos aqui aos domingos para poder prostrar diante de Deus, ajoelhar e orar e falar com Deus. Ela nos segue para a nossa vida secular. Ela segue conosco para o nosso dia a dia, adorar a Deus, quando nós amamos as pessoas como elas devem ser amadas. Adorar a Deus vai além quando nós ajudamos o nosso próximo quando ele está precisando. Adorar a Deus vai além quando nós olhamos para o outro e damos uma palavra de carinho, de amor, quando nós ajudamos com uma cesta básica. Deus sente honrado e amado quando nós fazemos aquilo que Ele nos manda fazer. Às vezes a gente pensa, não, é adorar a Deus prostrado, eu estou aqui adorando a Deus, quando nós estamos motivando a questão do louvor, os ministros estão ali, adora a Deus, bata palmas, dê glória a Deus, grite mais alto para Jesus, isso sim também é adoração, mas a adoração vai além do que qualquer emoção que sai de dentro de nós. Adorar a Deus vai também em termos práticos, não é apenas na estrutura, mas é num viver diário. Vai além daquilo que a gente faz na igreja, vai além daquilo que nós aprendemos com Abraão, que os apóstolos ensinaram, vai além de tudo isso. Então, qual é a adoração que agrada a Deus? Deus se agrada quando a nossa adoração não é apenas algo exterior, mas um profundo amor que envolve corpo, alma e espírito. A adoração verdadeira não está restrita ao lugar sagrado. Está também no lugar sagrado, mas também está lá quando você ajuda o outro. Quando você olha para Deus e fala, Senhor, eu quero me despedir de mim mesmo, de todos os meus títulos, para te adorar da forma que o Senhor quer, que o Senhor precisa, que o Senhor necessita. Na verdade, que o Senhor é, porque Ele é amor. Por favor. Quando você está falando essa questão de ir além, né? Uhum. Me trouxe a memória aqui, 2 Timóteo. 2 Timóteo 2,4, vai falar assim, uma das últimas palavras do apóstolo Paulo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Então ele está dando uma referência a números, né, onde fala daquele ritual, onde é derramado, né, uma oferta, uma bebida no altar para o Senhor. É uma oferta de adoração. Então, ele falando ali nos últimos momentos dele, né, quanto a mim, estou sendo oferecido agora como libação, vai ser derramado meu sangue. Ele já sabia que ele ia morrer. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É um texto muito, muito conhecido, mas fala dessa adoração que vai até o final, até as últimas consequências. Esse vai além. Eu sei que Jesus já entregou tudo, né? A vida, tudo, Jesus fez tudo. Mas às vezes a nossa adoração em determinados países é realidade hoje, né? Eles têm que ir até o fim. Muitos estão tendo que entregar a sua vida em adoração. Nós não foi nos pedido isso ainda. Mas nós temos que ter essa visão, que é possível que essa adoração vá até o último minuto. Mas, na verdade, é uma questão de preparação, né? Nós temos que viver, nós temos que amar a Deus de tal forma que eu possa entregar isso aí. Não é só um momento, né? Aqui, aquele momento que a gente vem de 19 às 21 horas. Fui para a igreja adorar a Deus. Sim. Às vezes, as pessoas estão presas a isso. Eu já fui para a igreja domingo, então não preciso ir todos os dias.
Ah, não preciso ir ali amanhã porque eu já fui hoje. Não é que você já foi hoje e você está preenchido. Nós vamos porque queremos nos congregar, queremos reunir com os irmãos, queremos adorar a Deus naquele lugar e porque isso é importante para nós, é um crescimento. Mas a nossa vida de adoração, ela vai além de todas as coisas. E diz também Romanos 12:1 que nós devemos apresentar para Deus os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Racional é todos os dias. Para todos os dias nós devemos apresentar o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus, a nossa gratidão pelo fato dele ter enviado Jesus para morrer na cruz por nós. Então, a adoração que agrada a Deus é aquela que nós fazemos todos os dias com a nossa vida, com o nosso modo de ser, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de vestir. Uma coisa que eu ensino bastante para as minhas filhas, e tenho trabalhado desde que elas nasceram, a questão do nosso comportamento. Ele adora a Deus. A maneira como eu me visto, adora a Deus. E eu aprendi no seminário que quando a gente fosse sair para a igreja, né? Só abrindo um parênteses, que a gente fosse sair para a igreja, para o culto, nós devíamos ir diante do espelho e perguntar ao Espírito Santo se aquela roupa que estávamos vestidos, se ela estava adorando a Deus. Porque nosso corpo, nosso culto racional é todos os dias. A maneira que eu estou me vestindo está adorando a Deus? Porque talvez para mim não tenha nenhum problema eu vestir um vestido assim ou tal, mas para o irmão que está do meu lado, ele pode se escandalizar em algo que, como eu disse, vai também além. A pessoa que está do meu lado, eu posso ser uma pedra de tropeço para que aquela pessoa entenda como deve vestir, como deve adorar a Deus. Então, todos os dias eu tenho falado para as minhas filhas, quando elas chegam para mim, elas já vestem a roupa, já vem para o quarto, mamãe, essa está boa? Aí eu pergunto para Deus. Né? Às vezes eu falo, não, tá boa, vira aí elas viram, né? Porque assim, eu tenho ensinado e eu creio que um dia, quando elas não estiverem mais debaixo da minha autoridade, elas vão olhar, elas vão lembrar desse princípio, que nós adoramos a Deus com a maneira que nós vestimos, nós adoramos a Deus com a maneira que nós falamos, nós adoramos a Deus com a maneira como nós lemos a Bíblia, nós adoramos a Deus como nós tratamos os nossos irmãos em Cristo. Porque quantas vezes a gente pensa assim, não, eu tenho que cuidar bem de fulano, porque fulano tem muitas posses. Eu tenho que tratar diferente o irmão Alisson, porque o irmão Alisson tem um carro top, né? Eu tenho que tratar a irmã Deise com excelência, porque ela é diretora da Mary Kay. Mas eu não vou tratar bem o irmão Geraldo, que quem é o irmão Geraldo? Tem um Corsinha, né? Deixa ele para lá. Não, Jesus amou todos de forma igual e nós adoramos a Deus quando nós olhamos para as pessoas da mesma forma que Cristo olhou. Cristo olhou para mim. E Nádia, não tem nenhum carrinho, né, Nádia? Então, mas não é o título, não são as posses, é o que Deus fez por nós através de Jesus. Adorar a Deus vai além da estrutura, adorar a Deus vai além das posses, adorar a Deus vai além daquele conhecimento adquirido na faculdade. Adorar a Deus é conhecer Jesus e fazer tudo conforme Ele nos ensinou. A mulher samaritana teve esse privilégio de encontrar com Jesus, ter a sua vida transformada. E nós, cristãos, temos dito que estamos em Cristo, que somos novas criaturas, mas vivemos como o velho homem. Ele ressuscita a qualquer momento, quando as pessoas falam uma coisa que não nos agrada, quando nós não somos tratados como deveríamos ser, quando os nossos títulos não são reconhecidos. O velho homem ressuscita sempre quando nos convém. Eu sou crente, adoro a Deus, mas quando me convém. E a mulher samaritana foi impactada por esse lugar de adoração, por essa vida nova com Cristo, e a vida dela foi transformada. E realmente, Nádia, seria muito bom se toda aquela cidade, aqueles homens que anteriormente nem sequer falavam com aquela mulher, naquele momento, quando ela conheceu Jesus, ela foi para a cidade, falou daquele homem, e todos aqueles homens deram atenção a ela e foi até o monte para ouvir Jesus falar. O poder da palavra, o poder do impacto que Jesus faz na nossa vida. Quando nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós não precisamos nos esforçar, nós precisamos apenas ser instrumento, porque Ele é quem vai fazer. E foi isso que Ele fez, por favor. Amém. Para mim, adoração é um estilo de vida, é um reconhecimento. Lá em João 6 diz, quem de mim se alimenta também viverás por mim.
Quando você está em Cristo, você faz tudo para que o nome dele seja glorificado. O seu modo de falar, de pensar, de agir, de proceder, né? E se nós olharmos assim, quando os fariseus e o publicano estavam orando, o fariseu, não, eu sou dizimista, eu faço tudo certinho, observo a lei, mas esse publicano, não sou igual esse aí, o publicano quietinho lá, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou. Ele estava adorando a Deus, que ele era insignificante diante de Deus, e ele precisava de Deus. E o que Deus quer de nós justamente é esse, é um estilo de vida. Por que que Nínive foi poupada? Porque depois da mensagem de Jonas, todos eles voltaram para Deus, adoraram, jejuaram, buscando a Deus, e Deus teve a misericórdia. Então, esse estilo de vida é a maneira que você vive, é como você presta culto, como você trabalha. E lá em Colossenses diz assim, vós, trabalhadores, trabalhai para o seu Senhor, não como só à vista, mesmo quando ele não estiver presente, você trabalha como se estivesse trabalhando para Deus. É um estilo de vida, né? E aí, quando nós vivemos para Deus, o nome de Deus é glorificado. Esse cara é um cara santo, essa é uma mulher santa, essa é uma pessoa que eu posso confiar, porque a palavra dele é a palavra correta, né? É uma maneira de viver. Isso é o que Deus quer, obediência. Quando nós somos obediência, nós atraímos bênção. Como somos rebeldes, nós atraímos maldição. Diego. Rapidamente aqui, gente. Uma coisa que eu queria enfatizar é essa questão do conhecimento, tá? Eu sei que muita gente tem... quando Deus fala em espírito em verdade, né, que é para a gente sair também dessa questão só da liturgia. Então a gente precisa sim ter o conhecimento de como Deus quer ser adorado. Porque tem muita gente que às vezes ele é sincero, mas por falta de conhecimento ele está fazendo a coisa errada. Né? Talvez tem muito católico, muito mais sincero que muito crente. Que ele põe o joelhão no chão, ajoelha no milho, vai não sei aonde. Você acha que, moço, eu já vi o cara subir escada ajoelhado, arrastando. Será que aquele cara não tinha um coração sincero diante de Deus? Mas Deus recebe com o coração certo e do jeito certo. Ele tem um jeito que ele quer ser adorado. Está na palavra. É por isso que nós precisamos conhecer a Deus para adorarmos a Deus de maneira correta, a maneira que ele quer ser adorado, e com o coração correto também. Então, não adianta ter só um ou só o outro. Nós precisamos, para ter aquela adoração genuína, ter os dois. A palavra de Deus fala o tempo todo de música, então a gente consegue perceber que Deus ama a música. Os salmos, o rei Davi introduzindo aquela adoração, porque ele era um profeta, tá? O rei Davi era uma figura de Jesus também, porque ele era rei e sacerdote. Né? Ele quebrou um tanto de protocolo. Se você for ver a vida de rei Davi, um tanto de coisa que está no Pentateuco lá, para falar, não faz, ele lá fazia. Ele comeu o pão da propiciação, ele carregou a arca, ele criou uma tenda, para você ver, no jeito antigo é o quê? Era o santo dos santos, a arca ficava lá dentro. Quando ele trouxe a arca para Jerusalém, ele fez uma tenda e pôs todo mundo em volta. Todo mundo. Virou bagunça. Mas ele sabia que aquilo ali era Deus que queria. Então ele tinha uma revelação de Deus e ele foi trazendo. Né? Ele introduziu música. Então, existe o jeito certo de adorar a Deus. Né? Que é uma vida, mas também existem situações que a gente tem que se aprofundar e entrar. Então, é o conhecimento de Deus. Por isso que é tão importante. Tem gente que fica muito, é o reteté, plá, 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 é só isso. Né? Não. Você precisa ter um conhecimento profundo de Deus e ter a paixão. Né? Uma vez nós estávamos conversando, eu estou lembrando uma conversa que eu tive com a irmã Ellen. É o pão e o vinho. É a base, é a palavra de Deus, mas é aquela paixão. O vinho, né, é a alegria, é a paixão, é aquela coisa. É o pão e o vinho, é o tempo todo. Isso é a adoração. Bem? Quando Davi levou a arca para Jerusalém, né, Alô? a Bíblia relata que ele se despiu das vestes reais, né, e saiu dançando, né, na frente da arca. Né? Ele se despiu da posição de rei e se vestiu como adorador. Tanto é que a mulher dele, né, a Mical, ela criticou ele, repreendeu ele por aquela situação. Ela falou: você é rei, por que você está lá no meio do povo dançando, pulando? E ele, então, repreendeu ela também, e Deus, inclusive, a castigou por isso. Né?
Mas, assim, é isso que você acabou de falar. É a sinceridade, né? Que você vai adorar a Deus. Não adianta você chegar, é o que o pessoal sempre fala, não adianta você ser crente dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil. Você tem que ser crente em todo tempo, em todo lugar, em todas as situações. Não adianta ser crente só dentro da igreja. Que aí você vai estar simplesmente se vestindo de um personagem. Dentro da igreja, o meu personagem é ser crente, mas lá fora eu sou o capeta. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, porque você não está, você é um adorador. Então, se eu sou o adorador, é em todo tempo, em todo lugar, né? Em qualquer situação, sejamos adoradores. Amém? Eu vou falar aqui, se você já vou falar isso, você me corta, viu? Fale. Até exemplificando isso aqui que o Diego falou sobre o conhecimento, porque quando a gente pega aqui em espírito e em verdade, aí eu estava dando uma olhada aqui e fala assim, né? Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse espírito que usa para se referir a Deus e que se usa para poder falar que a gente tem que adorar espírito, no original é a mesma palavra e significa o próprio Espírito Santo. Então, quando a gente pega nesse contexto de conhecimento, adorar a Deus em espírito é o adorar sob a liderança do Espírito Santo. E eu até lembrei de uma referência que tem lá em 1 Samuel 15, Deus ele manda Saul matar os amalequitas e exterminar com tudo que era bom, tudo que era ruim. E naquela época tinha a questão dos sacrifícios, né? De você pegar os animais, sacrificar e oferecer a Deus. E o que Saul resolve? Ele fala, não, vou matar só o ruim, depois pegar o bom e oferecer em sacrifício a Deus. Só que naquele momento, Deus não queria receber aquele sacrifício. Era um tipo de adoração que já existia, né? De pegar os animais e oferecer em adoração. Só que naquele momento não era a adoração que Deus queria receber. Não era o que Deus tinha pedido. Não era o que Deus tinha pedido. Então, às vezes, a gente fica preso na forma de adorar, só que não é aquela adoração que Deus quer receber de mim agora. Então, o conhecer e adorar em espírito e em verdade é o entender como que Deus quer ser adorado agora. Por mais que a gente tenha uma liturgia, por exemplo, os louvores, Deus está no meio do louvor, mas Deus quer receber o louvor de mim agora? Ou Deus quer que eu simplesmente chegue aqui e converse com o irmão que está do meu lado? Ou Deus quer que eu vou lá e vou em socorro de alguém? Ou então Deus quer que agora eu adore realmente com louvor? Então, existem as formas, mas não existe um momento que aquela forma tem que ser aplicada e que tem que ser em concordância com como que Deus quer ser adorado naquele momento. Então, era isso. Adoração. A obediência, né? É também uma forma de adorar a Deus, né? Porque às vezes Deus pede para a gente alguma coisa que para nós é difícil abrir mão, né? Inclusive, no mesmo livro de Samuel, aí, Samuel falou com Saul, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, sejamos obedientes, que é uma forma de adorar também. Adorar, quer falar, irmãos? Adorar está envolvido quase tudo na nossa vida, adorar a Deus. Na verdade, nós fomos criados para adorar a Deus. Né? E o versículo 23 diz que, mas a hora vem e agora, e é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que assim o adore. E a gente vê também Salmos 29, 2, que diz que dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Nesses dois textos, a gente vê Deus mostrando para a gente o que a gente deve, né? Ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E Salmos está dizendo que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Daquilo que Ele é, como Ele é. Ele é Deus e Ele deve ser adorado de uma forma especial. Como Nádia disse, através da nossa obediência. Às vezes a gente pensa, né? Mas eu não vou fazer isso. Porque vai contra, né, aquilo que eu acredito, contra os meus princípios. Mas os seus princípios estão alinhados com os princípios da palavra de Deus? Porque há casos que nós pensamos naquilo que agrada o nosso ser, o nosso interior, aquilo que é bom para nós, mas é bom para Deus? Vimos ali agora quando ela colocou, Deus tinha pedido para Saul exterminar. Mas ele decidiu fazer algo que era do coração dele, que ele entendeu naquele momento, né? Então, ele sabia,
Ele tinha o conhecimento, mas naquele momento ele achou que não deveria. Então, às vezes a gente fica também pensando no achismo. Eu acho que não é a hora, acho que não é isso, acho que não é aquilo. É a falta da dependência de Deus, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, é esse conhecer, esse examinar das Escrituras que faz com que a gente faça a coisa corretamente, que a gente seja obediente em todos os momentos. Eu vou fazer isso aqui porque eu não vou fazer isso porque eu não gosto disso. Mas se você tem que obedecer a palavra de Deus em todo o tempo, e é isso que ela está dizendo, e não é pecado quando nós falamos, eu não vou fazer isso porque desagrada a Deus. Se alguém, por exemplo, uma liderança, né, te disse para fazer algo, e isso vai contra os princípios da palavra de Deus, mas a palavra diz que eu tenho que obedecer os meus líderes. Particularmente, eu não acredito que eu tenho que obedecer os meus líderes, sim, mas desde quando eles estão andando de acordo com a palavra de Deus. Né? Se fere aquilo que a palavra de Deus diz, então não deve. É racional. Aí entra você analisar e conhecer a palavra e ter nela o conhecimento que te dá a vida eterna em Cristo. Analisar essa palavra. A hora vem, e aquela mulher estava conhecendo esse tempo que Jesus estava dizendo para ela, que era para adorar o Senhor. Então, Salmos diz que nós devemos adorar o Pai na beleza da santidade dele, de tudo que ele é. E adorar a Deus, a verdadeira adoração, ela não é egocêntrica. Ela não é para me agradar, ela é para agradar a Deus. Como adorador, nós temos que fazer aquilo que agrada ao Pai. Não é aquilo que me agrada. Mas eu gosto de fazer assim. Você gosta, mas agrada a Deus? Né? Saul também estava ali achando que estava agradando a Deus, pegando os melhores para guardar, para prestar sacrifício. Mas não era aquilo que Deus tinha pedido naquele momento. Né? Nós temos que olhar para dentro de nós e falar, eu quero adorar a Deus da maneira certa, do modo correto. Né? Aquelas pessoas que sobem a escadaria da penha de joelhos para adorar um Deus que não fala, um Deus que não ouve, para cumprir um ritual de sacrifício. A intenção delas é boa, mas elas estão fazendo da forma errada. Elas estão fazendo um sacrifício de tolo, quando a palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Elas têm fé e muitas pessoas recebem aquilo pela misericórdia de Deus, mas não que elas estão fazendo da forma correta de adorar a Deus. Então temos que entender como Jesus estava falando para a mulher, a hora vem e a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É o conhecer a forma correta de adorar e adorar em todo tempo como o nosso culto racional, como diz Romanos. Todos os dias. A verdadeira adoração não é apenas um ato exterior, dos lábios para fora, mas é algo de dentro para fora. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana, quando ele disse que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Esse conhecimento da palavra de Deus vai gerar em nós essa saciedade, esse desejo de adoração da forma correta. Ela não é algo que vem somente daquilo que está à nossa volta, mas vem de dentro para fora, externando aquilo que nós sentimos e o nosso amor por Deus, por Cristo. Nádia. Com relação aí que Diego também, você também falou essa questão de fazer sacrifícios, né? Uhum. Primeiro que Deus não pede isso para a gente, né? Mas assim, se você for olhar a vida dessas pessoas que sobem a escadaria da Penha, vai a Aparecida do Norte, vai a Lapa, eles vão porque eles receberam alguma coisa. Uhum. Eles vão lá adorar e agradecer porque eles receberam. Mas a minha vida não tem sempre que ser de adoração? Então eu tenho que adorar, né? E agradecer antes de receber, demonstrando que eu tenho fé, né? Tem um livro na Bíblia católica, Judite, tem outro que eu estou tentando lembrar o nome que não consegui lembrar. Não, depois de Judite. É um homem, nome de homem. Esqueci o nome. Lá fala que você tem que praticar caridade. Né? Hã? Ele fala que tem que praticar caridade. Só que fala assim, que você vai ser salvo por praticar caridade. Que isso é um meio de salvação. E não é um meio de salvação. Nosso meio de salvação é adorar o nosso Deus, né? Receber Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e adorar a Deus. Então, assim, o objetivo da pessoa é bom, mas sai da realidade do que a Bíblia nos ensina, né? Da realidade que Deus quer que nós façamos. Eu não vou adorar a Deus só porque eu recebi alguma coisa, eu vou adorar a Deus porque eu estou viva.
né? Não é isso que a Bíblia fala? Todo ser que respira, né? Louve ao Senhor. Tem que adorar a Deus em todo lugar. Você fez uma pergunta ou uma afirmação? Uma afirmação. Alguém? A verdadeira adoração não é aquela que vem de dentro para fora, de fora para dentro, mas é a que vem de dentro para fora. Então é aquilo que eu vivo todos os dias. Eu respiro todos os dias. Eu estou lá fora fazendo, trabalhando todos os dias, então a minha obrigação é adorar a Deus todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares, não é só na igreja, é importante congregar, nós devemos separar esse tempo, mas adorar o Senhor em todo momento. A adoração, ela não é egocêntrica, ela é teocêntrica, porque ela é para Deus, ela deve ser para Deus. Outro ponto que nós precisamos observar, o versículo 22, vós adoreis o que não conheceis. Aquelas pessoas que sobem a escadaria da penha, elas estão adorando um Deus que elas não conhecem. Elas estão ali para dar graça ou agradecer por algo que elas receberam, como Nádia disse. Eu recebi uma coisa, então eu vou agradecer. Mas o viver cristão, o viver diário, é aquilo que a gente conhece. Como que eu vou adorar uma coisa que eu não conheço, que eu não tenho conhecimento? Como que eu vou adorar uma pessoa que eu nunca ouvi falar dela? Ou seja, talvez eu ouvi falar, mas eu não tenho nenhuma convivência com ela. Eu não tenho nenhum relacionamento com ela. Ela não me dá... a gente não se relaciona, a gente não se comunica, é uma comunicação só de... eu só falo, mas eu não recebo nada em troca, né? Então, o Espírito Santo, ele quer que nós adoremos esse Pai, porque esse Pai, ele se relaciona conosco todos os dias. Nós devemos conhecer esse Deus, porque ele é um Deus de relacionamento, é um Deus que está lá para falar conosco, para nos ensinar, usa os seus profetas, usa os seus pastores, usa os mestres, mas ele também fala conosco na nossa intimidade, no nosso relacionamento com ele. Quando nós conhecemos essa verdadeira, o que é essa adoração que agrada a Deus, então nós passamos a realmente adorar o Pai em espírito e em verdade. Olhar para ele e falar, não, a verdadeira adoração é aquela que agrada a Deus, que sai do meu interior e que eu pratico todos os dias. A mulher não tinha mais necessidade de beber daquela água, porque aquela água estava dentro dela, mas a sede física ainda continuava, porque ela ainda estava no mundo. Nós ainda temos sede física, porque nós estamos no mundo, mas nós conhecemos a palavra que alimenta para a vida eterna, e nós saciamos essa sede em Deus através da adoração, da oração, do nosso relacionamento diário com o Pai. Amém? Alguém? Esse caso aí, né? Tanto a falta de conhecimento, o pessoal que faz, como é que fala, gente? Autoflagelo, esse tipo de coisa, para adorar a Deus, pode ter uma sinceridade no coração. Mas é a falta de conhecimento da paternidade de Deus. Porque quem é que é pai e fala assim, um filho, eu estou tão agradecido pelo Senhor, meu pai, por o Senhor ter feito as coisas, que eu vou fazer o seguinte, eu vou arrebentar meu corpo. Eu vou fazer... Cara, para com isso, você pula na frente, você não deixa. Por quê? Porque é seu filho, você fez porque você ama, e você quer fazer mais para ele, você quer... E, na verdade, o sentimento de gratidão já é suficiente. O benefício para ele já é suficiente. Então, adorar a Deus de modo errado. Deus não queria aquilo. Na verdade, Deus olha para aquilo e fica triste. Porque, poxa, ele está grato por mim e está fazendo uma coisa que me desagrada. Quer destruir o próprio corpo, quer se machucar, quer se auto-aplicar um flagelo. Né? Eu estava vendo um trecho aqui, Jesus falando, né? E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então, às vezes, as pessoas têm a intenção certa, mas eu vou fazer de um jeito, porque eu quero criar um modo para Deus fazer o que eu quero, né? Para Deus olhar para mim, para Deus. Então, assim, é a falta de conhecimento. Então, conhecer profundamente a Deus vai fazer com que a gente adore direito, do jeito que Deus quer ser adorado. Amém? Porque senão a gente vai acabar desagradando a Deus tentando agradar. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa que Deus não gosta. Querendo fazer uma coisa que Deus gosta, entendeu? É um paradoxo você tentar adorar quem você não conhece. É perda de tempo. E ainda é arriscado. Você está pecando contra ele. E ofendendo a santidade de Deus quando você está tentando agradar a ele. Entendeu? Está vendo que só o coração não basta? Só a intenção não basta? Você tem que saber o jeito certo. Geraldo. É importante isso que o Diego disse. É você ter o conhecimento
o que Deus é e o que ele pode fazer. Nós podemos ver na história de Ruth, né, que quando a sogra dela dispensou a outra, porque os filhos dela tinham morrido, né, a outra voltou para o caminho dela, que era uma coisa que era correta fazer isso, né? Mas Ruth, ela conheceu, falou, não, eu não vou fazer isso não vou te deixar não, né? Seu povo é meu povo, onde você for, irei, onde você dormir, então, e o seu Deus é o meu Deus, né? Ela abriu mão do que ela era para reconhecer que o que ela estava fazendo que era o correto. Muitas vezes nós temos, como eu disse, que é um estilo de vida, é você tomar uma decisão e adorar a Deus, que o mais importante não é o que eu sou, mas é o que Deus é. Pegando o gancho com o senhor, pastor, a gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é. Pronto, ponto. E a gente tem que entender que essa adoração, o motivo dessa nossa adoração é porque Ele já deu o maior presente para a gente, que é a salvação. O Filho dele se entregou na cruz por nós. Então, assim, se eu não tiver uma casa, se eu não tiver um carro, se eu não puder fazer as viagens que eu sonho em fazer, se eu não puder ter a vida que eu sonho em ter, porque a gente só pensa no material, né? Eu tenho que entender que se eu adoro esse Deus, se eu recebi realmente esse Deus, eu tenho uma vida eterna, né? Eu tenho uma casa celestial, eu tenho para onde ir. E é isso que é o motivo da nossa adoração. Ele já fez tudo que nós precisávamos, tudo. Então, assim, é igual o Diego está falando de autoflagelação, é pecado mesmo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Para quê? Jesus já fez todo o sacrifício que precisava na cruz, né? Nada que eu faça vai chegar nem a 1/1000 do que Jesus fez por nós. Nada, não tem nada que eu possa fazer para poder me aproximar disso. Então, a gente tem que entender isso. A gente adora a Deus por quê? Pelo que Ele é. Pronto, é Deus. O versículo diz, o 23 diz que o Pai procura, né? E o Pai procura. Então, Ele está procurando essas pessoas. Ele está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, Ele está procurando pessoas que façam a vontade dEle. Ele não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que você gosta, é o que o Pai gosta. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, temos que fazer aquilo que agrada a Deus. A todo tempo, nós estamos para fazer a vontade de Deus, não para fazer a nossa vontade, não para fazer aquilo que eu gosto. Né? Tem uma passagem bíblica do Velho Testamento, me parece que é em Gênesis 27, que diz que é o único momento na Bíblia que apareceu a palavra eu gosto, né? Que foi em Gênesis 27:4, quando Isaac... ele preparou, Esaú diz, preparas uma comida saborosa como eu gosto. Foi esse o único momento de gostar, eu gosto. Deus não nos chamou para gostar daquilo, ou disso ou daquilo. Deus nos chamou para ser verdadeiros adoradores. Para adorar o Pai em espírito e em verdade. Ele não está dizendo, não é porque você gosta, é porque você deve adorar. É porque você foi feito, nós fomos feitos para adorar. Assim como eu sempre digo que dentro de nós tem um vazio do tamanho de Deus, nós também somos seres que adoram, que fomos criados para adorar a Deus. Né? Diz que os anjos, eles dizem lá no céu, santo, 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 24 horas dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Nós somos feitos para adorar a Deus, mas embora fomos feitos para adorar, adoramos tantas outras coisas, ocupamos o espaço que era para ser de Deus. Não é que eu tenho que ficar prostrado 24 horas fazendo isso, mas que o meu coração deve estar voltado para Deus em todo o tempo. Ainda no meu trabalho, eu estou trabalhando, mas eu estou adorando a Deus com o meu trabalho. Eu estou conversando com alguém, estou adorando a Deus com essa conversa, com esse diálogo, né? Eu estou aqui, né, conversando com vocês, nós estamos adorando a Deus porque nós estamos estudando a palavra de Deus. Nós estamos adquirindo conhecimento para não fazer de forma errada, para não sermos ignorantes ao ponto de fazer aquilo que não agrada a Deus, de oferecer um sacrifício de tolo para Deus. Nós queremos oferecer o melhor e nós temos alguns tipos. Adorar a Deus, Deus também requer, como nós mencionamos anteriormente, que é importante a gente conhecer Deus. Né? E um dos tipos de adoração é a falsa adoração.
Qual é a falsa adoração? Aquela que é a idolatria. Aquela que nós fazemos até com a atitude certa, mas para o Deus errado. A intenção é boa, mas a atitude é errada. A maneira como nós adoramos. Então, essa definição dessa idolatria, dessa falsa adoração, significa atribuir valor a alguém ou a alguma coisa. O falso atribuir valor a alguém ou a alguma coisa que não é o Criador. Por favor, Maurício. Bom dia, irmãos. É o seguinte, o Diego falou ainda há pouco que a gente tem que adorar um Deus que realmente a gente conhece. E a gente sabe que o Salomão foi um homem que teve grandes experiências com Deus, a sabedoria, as riquezas que Deus deu para ele. Em um momento da vida de Salomão, ele deixou de adorar o Deus de Israel para adorar outros deuses. E muita gente no meio evangélico até fala que a salvação de Salomão é até questionável por causa dessa conduta. Qual a visão que os irmãos têm nessa situação dele? Então, eu particularmente conheço a história e sei que, como você disse, é questionada, né? Mas a gente não pode afirmar em nenhum momento que Salomão perdeu, que Salomão não foi salvo, que Salomão isso. Eu já ouvi vários questionamentos a esse respeito. Diz a Bíblia que ele envolveu com muitas mulheres que adoravam outros deuses, né? Eu não lembro exatamente no momento os versículos que falam sobre esse assunto, mas eu sei que isso aconteceu. E ele realmente adorou outros deuses. Ele conhecia, e por isso eu particularmente entendo que a importância da gente estar olhando, orando, analisando, estudando, conhecendo a palavra, esmerando nesse conhecimento. Por quê? Porque ele tinha esse conhecimento, mas por ele ser aquele... A palavra também disse que, igual a Salomão, não teve nenhum outro de tão sábio que era, né, de tanto conhecimento que ele tinha. Mas ele se relacionou com outros deuses, e o perigo de nós nos relacionarmos com outras fontes, né, de a gente fazer aliança com outras pessoas que adoram outros deuses. Por quê? Nós somos sensíveis, estamos vulneráveis. Sim, Deus é soberano, é perfeito, pode nos livrar, e nós temos que mantermos vigilantes todo o tempo, para não cair em tentação. Porque também a oração do Pai Nosso diz que nós temos que olhar para não cair em tentação, porque todo aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia. Então, há uma possibilidade de cair. Se há uma possibilidade de cair, então, como filhos do Deus Altíssimo, como homens e mulheres conhecedores dessa verdade, nós não devemos firmar em nós mesmos. Em algum momento, Salomão, ele adorava, ele conhecia, ele era um homem sábio, mas ele foi lá e fez aliança com aquilo que Deus havia dito para não fazer. E ele caiu em tentação, né? E então, cair em tentação não é só para aquelas pessoas que estão distantes de Deus, é para nós que estamos em pé. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Porque nós... Vigiar e orar. Porque nós temos que ficar vigilantes. Eu estou na igreja. Porque eu sou pastora da igreja, eu não vou cair em tentação. Nosso Deus, que arrogância. É a pessoa mais possível de cair em tentação, sou eu que estou aqui. Né? Porque o inimigo está ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando quem que ele pode tragar. E na primeira oportunidade que eu der, ele vai puxar o meu tapete. Às vezes eu estou aqui orando, jejuando, expulsando o demônio, mas eu saio ali e faço tudo errado, contrário àquilo que agrada a Deus. Então eu estou abrindo uma brecha. E o diabo, ele não precisa de uma porta inteira para ele entrar na minha vida e me derrubar. Ele precisa apenas de um pequeno espaço. E eu penso que foi esse pequeno espaço que Salomão deu quando ele fez aliança, casou-se com outras mulheres para fazer aliança de compromisso, né, com outros povos que não adoravam o mesmo Deus. Ele era um homem sábio? Sim, ele era um homem sábio. Ele tinha conhecimento? Tinha, mas ele foi tolo quando ele fez aliança com outros povos que não adoravam o mesmo Deus que ele. Esse é o meu ponto. Eu posso melhorar essa minha colocação, mas no momento eu quero passar a oportunidade para o irmão. Assim, Diego. de forma resumida, é o que nós estamos falando, a questão do equilíbrio da adoração, né? Conhecimento e paixão. O cara que sobe as escadas de joelho, ele tem paixão, pode ser. Bom, às vezes é só interesse também, né, gente? Eu quero uma coisa, eu vou subir de joelho e estou pagando o preço, entendeu? Mas tem gente que não, tem um coração sincero. Então ele tem paixão, mas não tem conhecimento. E tem muitos que têm conhecimento, mas também não têm a paixão. E aí também vai para o outro extremo errado, entendeu? Então, eu acredito que o de Salomão era o cara de super conhecimento, mas talvez tinha faltado para ele aquela paixão por Deus. Né? Porque quando você é apaixonado por Deus, você não tem olho para outro Deus. Talvez ele estava com
com muita bagagem teológica, muito conhecimento, muita inteligência. É o que a gente vê hoje também, muitas pessoas que sabem muito de Bíblia, sabem demais, que eles te põem no chinelo, mas é frio. Né? O que Deus quer, o que a gente estava falando ontem de manhã, aqui na reunião dos pastores, né? A igreja de Éfeso, Jesus vem falando no Apocalipse, um tanto de coisa que eles fizeram, vocês lutaram contra os falsos profetas, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, foi dando uma série de elogios à igreja de Éfeso, e ele termina para o anjo da igreja de Éfeso: mas eu tenho contra ti que deixasse o seu primeiro amor. Então eles tinham um montão de obra, a obra deles estava forte, pesada, então assim, olhando a olho nu, era perfeita a igreja de Éfeso, mas eu tenho contra ti que deixasse o seu primeiro amor. Então, talvez a questão que a gente tem que olhar para nós, né? Como que um homem tão sábio como Salomão caiu nessa bobagem? Talvez faltou paixão. Como está seu nível de paixão por Deus? É isso que nós temos que equilibrar. Eu tenho que aprofundar no conhecimento de Deus, mas eu tenho que estar no quarto ali também, de joelhos, sendo liderado pelo Espírito, né? Que é uma coisa que eu não tinha pensado. Mas realmente, olhando para esse sentido, é adorar sendo liderado pelo Espírito. Isso é muito importante. Né? Por isso que, talvez, o ideal para a nossa comunidade evangélica é a união dos tradicionais pentecostais. Né? Hoje, os pentecostais têm a paixão. Antigamente era muito assim, né? Os pentecostais tinham paixão, mas se fosse conversar de Bíblia com o tradicional, você ficava no bolso. E os tradicional tinham muito conhecimento de Bíblia, mas era frio, era morto. Muitas vezes os cultos pareciam uns velórios. É isso, ó. A igreja precisa da igreja, a gente precisa dos dois. Na verdade, os dois amigão e sendo irmão. É por isso que a gente tem que estar junto. Né? Estou fugindo do assunto, mas... Irmão Alisson. É verdade. Por favor, Alisson. Pensa numa pergunta que não tem resposta. Né? Sai dessa agora. Uma pergunta maravilhosa, irmão Maurício. Mas o que traz para a gente? A gente não sabe ao certo a pergunta, porque a palavra de Deus também nos ensina não julgar a salvação de ninguém. Então, primeira coisa, não cabe a nós julgar a salvação de ninguém. Porque Deus é quem julga. Deus é quem julga. Às vezes tem uma pessoa lá que ela aprontou a vida inteira. Olha o ladrão da cruz, gente. O ladrão inaugurou o céu. Um ladrão inaugurou o céu. Aprontou. No último minuto, ele estava do lado de Jesus. E ele disse: mestre, lembra-te de mim quando eu chego a arrepiar, quando estiver no paraíso. Olha para vocês verem. Isso Deus mostra a grandeza daquilo que ele tem para fazer nas nossas vidas. Às vezes uma pessoa está lá moribundo na cama, foi ateu a vida inteira, no último suspiro o Espírito Santo visitou ele, você nem sabe. Você deve estar pensando, ela está lá queimando o inferno. E não, ele está do lado de Deus. As nossas impressões, elas são muito falhas. E Salomão, ele viveu coisas extraordinárias. Né? É uma coisa perturbadora. E Deus tem muito para nos ensinar acerca disso. Né? Um homem que ele teve uma excelência daquilo que Deus revelou para ele. E eu acredito que também teve uma excelência da adoração. Porque a inauguração do templo, irmãos, não existe adoração nenhuma na Bíblia igual aquela. Antes, quando os levitas estão lá, todos prontos para adorar, Deus já conhecia a adoração antes de sair. O que diz a palavra de Deus? O povo não aguentou ficar de pé. Todo mundo caiu. Também estou arrepiando de novo. Então isso é fantástico. Agora nos mostra que ele fez aquilo que não deveria fazer. Ele deixou a excelência da adoração para buscar uma adoração secundária, uma adoração muito chula, né? Uma adoração de outros deuses, e ele mostra também, já ali naquilo que ele escreveu, um enfado pela vida dele. Ele teve tanto prazer que ele começou a pessoa que tem falta de luta na vida, né? Gente, isso está escrito na Bíblia. Aquilo que não te mata te deixa mais forte. Então, igual eu que estou saindo de uma doença agora, eu estou mais bonito que eu saí, né? Eu estou mais bonito que eu saí, né? Tem um ano que eu estou vivendo uma luta, depois eu compartilho para aqueles que não sabem, mas eu fiquei até mais bonito, né, Geira? Geira fala que ela olhava para mim e falou assim, oh, meu Deus,
Né? Enche um pouquinho aí, meu Deus, porque o trem está difícil. Então, irmão Maurício, isso é uma pergunta que não vai ter resposta. Você vai encontrar vários pastores que têm vertentes, é que sim, é que não, é que, mas nós não sabemos. Mas que, infelizmente, ele teve uma época afastado de Deus, assim como Davi também. Para quem sabe, Davi lutou 1 ano ao lado dos filisteus. Ah, mas ele estava mentindo. Então, pior ainda, lutou mentindo. Então, isso nos mostra, né, mais uma vez, que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que não são e tal. Então, a gente não vai ter essa resposta. Mas que ele não deveria ter feito isso, ele não fez. Ele não deveria ter feito, nós não vamos ter essa resposta, mas certamente nós não podemos falar que ele não foi salvo, porque não há, de forma nenhuma, evidência na palavra de Deus que bate o martelo que ele está no céu ou que ele está no inferno. No meu entendimento, eu acredito que ele foi salvo. Não vou ter. Sim, Eu acredito. Eu também acredito. Eu acredito que ele foi salvo. Por causa, não dele. Por causa Mas a misericórdia de Deus. Da graça e da misericórdia de Deus. Amém? É só para nós fecharmos. A Nádia estava na sua frente. Quem? Nádia estava na sua frente. Desculpa, vai. Ai, ai. Segui a fila. Ô, gente, eu acho tão interessante que a palavra de Deus ela é tão perfeita que ela mostra toda a imperfeição do ser humano, né? Então, assim, você vê Davi, um homem segundo o coração de Deus, quanta besteira que Davi fez na vida, mas ele sabia ajoelhar e pedir perdão, arrepender e consertar. Né? Salomão, a gente já não vê isso, mas é aquele negócio assim, gente, você não tem conta com a vida de ninguém, você tem conta com a sua vida, com a sua salvação. Ela é individual, né? É uma dúvida, viu, irmão? Que todo igual eles estão falando, é uma dúvida que a gente tem, né? Todo mundo tem essa dúvida. Salomão foi salvo ou não foi? Foi para o céu ou não foi? Né? Mas a Bíblia nos traz muitas advertências, né? Para a gente poder vigiar e orar, a gente ser simples como as pombas e sermos prudentes como as serpentes, para a gente ouvir tudo que apresentarem para a gente e reter só o que é bom, por isso nós temos que ter conhecimento, né? E eu acho muito interessante. Porque, assim, Salomão não deixou de ser sábio, não, mesmo dentro da sabedoria humana, porque todos esses casamentos eram alianças políticas que ele fazia para o reino ter paz. Né? Era sob orientação de Deus? Não sei, a Bíblia não fala. Mas, pela sabedoria humana, ele fez o que era certo. Era certo diante de Deus? Creio que não. Assim, pela sabedoria humana, ele fez alianças políticas. Muitas dessas mulheres devem ter visto esse homem uma vez na vida. No dia que casou e acabou, nunca mais viu, porque ele tinha quantas? 1.000 mulheres, 700 concubinas, era 700 mulheres. Não tem jeito, né, gente? É difícil dar conta de uma? Não, imagina. Aí, então, assim, o erro dele realmente foi ceder a essas mulheres a oportunidade de levar para Jerusalém, para a terra de Deus, né, para o trono, diante do trono do Senhor, outros deuses. Ele podia muito bem ter casado e falar, não, mas você vai ter que converter. Né? Não, ele permitiu que elas continuassem na vida que elas já tinham antes. Mas ele não deixou de ser sábio. Ele fez isso para manter a paz no reino. Né? E deveria ter sido mais firme, né? Deveria ter sido bem mais firme. Falar, não, vou casar, mas você vai ter que ser agora judia. Você vai ter que converter. Né? Amém, queridos? Só para, eu quero assim, pôr o irmão Maurício aqui, lá em 2 Crônicas 7, 11, que diz assim, a aliança do Senhor com Salomão. E assim Salomão acabou a casa do Senhor, do rei, e quando Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente te afetuou. E de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse, ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Agora, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre este povo, aí Deus fala, agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é que Deus quer? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados
toda a Bíblia, a maioria dos patriarcas pecaram. Eles falharam, porque nós somos homens. A palavra de Deus diz que não houve entre os homens um justo sequer, só houve um, Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós somos imperfeitos, e a palavra de Deus diz, aquele que diz que não peca é mentiroso. Eu vou falar um negócio com vocês aqui, não é incentivo para fazer o que é errado, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu estava lendo uma matéria científica essa semana e eles concluíram cientificamente que o nosso cérebro continua a funcionar, parece que 3 minutos depois, até 3 minutos após o coração parar de bater, ou seja, você está vivo ficou vivo 3 minutos depois que morreu. Então, aí eu fui pensar assim, gente, será que nesses 3 minutos passa a vida inteira na sua frente, né? Dá para a gente pedir perdão, né? E pedir a misericórdia de Deus. Não estou incentivando ninguém a fazer nada errado, gente. Estou falando que nesses 3 minutos da vida, né, física de Salomão, ele pode ter se arrependido e pedido perdão a Deus. Né? A gente vê também, que já é até um estudo científico também, vários relatos de pós-morte, né? Aquele pessoal que parece que morreu, mas não morreu, né? E todos relatam basicamente a mesma coisa, que viram uma luz, que não sei o quê, não queria voltar, né? Queria ir para a luz. E tanto é que às vezes o pessoal faz até umas brincadeiras, não vá para a luz, volta, não vai para a luz, né? Que se você for para a luz, você vai morrer, definitivamente. Mas, assim, todas essas pessoas relatam, né? Que elas viram essa luz, que é uma luz diferente, e que elas sentiram uma paz, além daquilo que elas podiam imaginar, né? E, então, será que não é esse tempo que Deus dá para a gente essa última oportunidade? Né? Não sei, né? Vamos pensar nisso aí, Deus responde a gente. Ao microfone. Lá em Eclesiastes diz, enquanto não rompeu o fio de prata, há esperança ainda, né? Quer dizer, que mesmo que a pessoa fale, morreu, você parou, seu coração parou de bater, mas você ainda, né? A vida ali ainda, você ainda está quente ainda, né? Então, eu quero dizer assim, que Deus, ele é infinitamente misericordioso, e a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, até o último momento. Agora, não é fazer apologia ao pecado, igual você está dizendo, tem circunstâncias e circunstância. O caso do ladrão lá da cruz, né? Às vezes a pessoa tem um acidente, ele pode arrepender-se, né? Se não, a hora que a pessoa está ali no coma, se você vai falar para ele, aceita Jesus como seu Senhor, Salvador da sua vida, conscientemente, que diz que está em coma, está consciente. Ele pode aceitar, e aí? Você vai julgar essa pessoa? E a palavra de Deus diz que só Jesus Cristo que ele pode ser juiz. Ô, gente, assim, eu vou falar da experiência própria. Que eu passei mal uns meses atrás, que eu fui de SAMU para o hospital. Muita dor. E eu vou falar sério para você, eu não conseguia nem orar, não. Era assim, o trem, não sabia. Eu falei assim, cara, se fosse para morrer ali, eu não tinha última chance, não. Tinha morrido, né? Sem falar. Não conseguia falar nada. Dependendo do nível de agonia, a pessoa não consegue raciocinar. Né? Você está lá 3 minutos, mas você não sabe, você está sentindo uma dor, seu corpo está... Você talvez não está raciocinando. Eu falei assim, resumindo, não espera esses 3 minutos, não. Não conta com ele. O tempo já acabou. Sadraque, Mesaque e Abednego disse, se Deus quiser, ele vai nos livrar. Se ele quiser, então tudo depende dele, por ele e para ele. Ele conhece e sonda os nossos corações. Caroline, pode deixar a Caroline falar. Pode falar, Corolina. Aí depois de Carol falar, a gente termina. Irmãos, 45 segundos tempo, né? Nós estamos te ouvindo. Espera aí. Tá ouvindo? Fala aí para ver. Oi, estão ouvindo? Peraí, deixa eu Ouviu? mexer aqui. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Enquanto Caroline fala,
Eu penso que quando Deus permitiu que isso acontecesse com Salomão, porque como nós conhecemos a palavra de Deus também, diz que tem a vontade permissiva e a diretiva de Deus, né? Então Deus permitiu que essas coisas acontecessem com Salomão e que fosse escrito na palavra e nós tivéssemos acesso a isso hoje, é para que nós não viéssemos a praticar o que ele fez. Não fazermos como ele fez. Ele foi um homem sábio. Davi era um rei e ele, contudo, falhou, contudo, caiu em tentação, mas em nenhum momento, particularmente no meu modo de conhecer, eu acredito que ele foi salvo, porque as misericórdias de Deus estão lá. O ladrão da cruz, todas as pessoas que estavam seguindo aquele ladrão, não, ele morreu, acabou, não tem mais jeito, ele será condenado. Mas no último momento, Jesus deu a ele a oportunidade e ele entrou com o Senhor no paraíso, né? Então eu creio, Deus, essas coisas aconteceram com Salomão, para nós hoje, que não somos reis nem nada, mas somos filhos do Deus Altíssimo, não caíssemos nessa tentação e na mesma maneira que ele fez. Por isso que é importante conhecer a palavra da verdade e entender o texto e o contexto para que a gente não faça como eles fizeram, né? Ser somente essas pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Fala, Carolina. 20 segundos. Agora estão ouvindo, irmãos? Sim. Eu queria só complementar isso que o Diego falou e sobre tudo que foi falado aí, a questão de Salomão. Nós precisamos viver com a nossa vida mesmo pura e reta diante do Senhor diariamente, porque é Ele que foi o homem mais sábio, né, conhecido. Ele fez tanta bobagem que a gente nem sabe, né? Só Deus sabe o que aconteceu com ele. E outra coisa, a questão dos 3 minutos finais, Jones também sofreu um acidente, quando ele quebrou as costelas todas, que ele foi hospitalizado. Ele disse que ele apagou lá, que ele não sabe nem o que fizeram com ele. Ele falou, Carol, se eu tivesse morrido, não tinha nem visto. Então a gente precisa realmente ficar com a nossa vida santa, porque o próximo momento, o próximo minuto, a gente não sabe se vai dar tempo, né? A obrigação nossa como cristão é viver santo na presença de Deus, porque senão a gente não vai receber salvação. Amém, ela foi boa de tempo. Amém, gente? Agora o texto é mulher samaritana. Esquece, Salomão. Agora o texto é embora para casa, porque já são 10h15 e a gente continua na semana que vem. Sim, Amém, a gente continua na semana que vem. E essa aula que eu estou aqui para terminar há 3 semanas, né, gente? Então vamos ouvir as crianças. Semana que vem a gente continua sobre os tipos de adoração. Pesquisem na sua casa sobre os tipos de adoração, vamos estudar sobre isso, né? Sobre a importância da gente estar oferecendo o melhor louvor, a melhor adoração a Deus. Quando se fala de adoração, a gente pensa em música, mas a adoração vai além da música, vai no viver diário, no todo dia com Deus. As crianças, por favor.